Fala meu amigo torcedor brasileiro, fala minha amiga torcedora brasileira, eu sou Rodrigo Milani e se eu estou na área é porque teremos clubes brasileiros envolvidos em grande competição. Obviamente estamos falando da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas antes disso, você já se inscreveu nas nossas redes sociais? Ainda não, meu amigo, ainda não, minha amiga. Então o que você está esperando? Vai lá, olha aqui, ó. Você pode escolher entre o Facebook, o Instagram e também o YouTube. Vai lá, se inscreve e fique por dentro de tudo que acontece no mundo esportivo com a equipe Gol de Placa. Então vamos lá, vamos começar a destrinchar esta 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida inicial entre o Ceará e a Chapecoense no Castelão. Ceará que vem de uma boa recuperação aí depois da pausa da Copa América. Venceu na semana passada a equipe do Fortaleza no Clássico Regional. Recebe a Chape que vem muito mal das pernas no campeonato. 17ª colocada na zona de rebaixamento. Acredito numa boa vitória do Vozão lá no Ceará, no Castelão, por 2-0. Depois, também às 17 horas, temos o grande jogo da rodada para mim. São Paulo e Santos, o clássico Sansão, às 17 horas. No Morumbi, o São Paulo, a torcida tricolor é empolgada com a chegada do Daniel Alves, a chegada do Juan Fran, mais de 50 mil ingressos praticamente vendidos para o clássico, recebendo nada mais nada menos o líder do campeonato, o Santos, invicto aí a 7 partidas, 7 vitórias consecutivas. Eu acredito num empate no Morumbi, 1-1. São Paulo vem bem, empolgado, mas o Santos é um time muito constante, um time com a moral lá em cima, com a confiança alta. Acredito que dê um empate em 1-1 neste clássico. Outro grande jogo que temos na rodada é o clássico nacional entre Flamengo e Grêmio às 19 horas no Maracanã também neste sábado. O Flamengo que vem aí à espera de Balotelli, tentando essa grande contratação do italiano Mario Balotelli, o Super Mario, recebe um Grêmio que esvaziou o clássico. Mais uma vez o Renato Gaúcho deixando o brasileiro de lado, vai escalar um time totalmente reserva. O Grêmio, que até estava com uma boa campanha de recuperação no Campeonato Brasileiro, aí o Grêmio ocupa a 13ª colocação, vinha de bons resultados, e aí o Renato Gaúcho resolve colocar todo o time reserva, já que tem compromisso frente ao Atlético Paranaense pela Copa do Brasil no meio de semana. Acredito numa vitória do Mengão, 2-1, o Flamengo rumo aí às cabeças do campeonato para brigar com Santos, São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Atlético Mineiro. E às 21 horas do sábado, para fechar esse sabadão recheado de bons jogos, o Atlético Mineiro, mineirinho, comendo pelas beiradas, já tem 24 pontos no campeonato, quarto colocado, recebe o Fluminense, que finalmente conseguiu sair da zona de rebaixamento, ocupa a 16ª colocação, mas o Galo vem embalado, o Galo vem aí brigando pelas primeiras colocações. O Fluminense não joga muito bem fora de casa. Acredito numa bela goleada, numa boa diferença de gols do Fluminense, 3-1 em cima do glorioso tricolor das Laranjeiras. O Atlético, olho no Atlético, tem bom time, bom elenco, vai brigar até o final pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro. E para começar bem o domingão de Dia dos Pais, um clássico, uma das maiores rivalidades do futebol nacional, né? Fora de regionalidade, de Palmeiras e Corinthians, de Fla-Flu, de Bavi, de Grenal. Um Corinthians e Inter, na verdade um Inter e Corinthians. O Colorado recebe o Timão lá no estádio da Beira-Rio às 11 horas da manhã. O Inter também tentando se recuperar no Campeonato Brasileiro, 7º colocado, vai na captura do Corinthians, que tem uma ascensão aí no campeonato, 5º colocado com 23 pontos ganhos. Um grande clássico, um grande jogo. Acredito numa vitória do Inter, aquele 1-0 magrinho, estilo Odair Hellmann.
o Inter de Porto Alegre tenta voltar para a briga aí no campeonato, já que na Copa do Brasil abriu uma frente espetacular vencendo o Cruzeiro no Mineirão na última quarta-feira. Acredita em 1-0 para o Colorado frente ao Timão. Depois, às 16 horas, depois de todo mundo já ter enchido o bucho, aquela macarronada de domingão do Dia dos Pais, aquela lasanha, o Palmeiras tem a oportunidade de ou encostar de vez no Santos ou não deixar o Santos se distanciar muito no campeonato, já que já saberemos o resultado de São Paulo e Santos no sábado no Morumbi. O Verdão recebe o Bahia de boa campanha, o Bahia que vem de uma goleada espetacular de 3-0 sobre o Flamengo no último final de semana, e o Verdão que parece aí que começa a se reencontrar, fez a vitória no Godoy Cruz na Libertadores no meio de semana, empatou com o Corinthians em Itaquera, que é sempre difícil no final de semana. O Verdão, se quiser brigar pelo campeonato ainda, tem que vencer o Bahia. Acredito numa vitória magrinha do Verdão sobre o Bahia, 1-0, gol do Raio Negro Borja. Também às 16 horas, o Botafogo recebe o Atlético Paranaense. O Fogão que vem de boa vitória em cima do Avaí lá na ressacada. E o Atlético que folgou na última rodada do Campeonato Brasileiro, porque estava disputando antigas Copas Suruga lá no Japão. Bom jogo, o Fogão vem numa ascensão, a gente precisa ver como é que chega o Atlético Paranaense, viagem longa, fuso horário. Eu acredito numa vitória do Fogão, 1-0 em cima do Atlético Paranaense. O Atlético que ainda está ali na 8ª colocação com 19 pontos, e o Fogão também os mesmos 19 pontos. Acredito que o Fogão embale agora, vença o Atlético Paranaense por 1-0. O Atlético também que vai estar focado, vai estar com a cabeça na primeira semifinal da Copa do Brasil, frente ao Grêmio. Acredito na vitória do Fogão. Rapaz, e daqui para baixo agora é só jogo de desesperado. Lembra aquele quadro do Serginho Malandro? Yeah! Da Porta dos Desesperados? Então, daqui para baixo agora é só isso. Porque teremos também às 16 horas o Avaí recebendo o Cruzeiro. O Avaí que é o lanterna do campeonato, apenas 5 pontos ganhos, não venceu no Campeonato Brasileiro ainda, recebendo o Cruzeiro que, pasmem, 18º colocado. Cruzeiro apenas 10 pontos, 2 vitórias em 13 jogos. Cruzeiro que acabou perdendo já a primeira partida da Copa do Brasil para o Inter em casa. Mano Menezes foi desligado, pediu demissão do comando técnico do Cruzeiro. Eu vou te falar um negócio, meu amigo, olha, é um empate de 0-0. O Avaí é um time muito fraco, muito ruim, e o Cruzeiro continua a sua saga aí de não conseguir fazer gols, mais de 700 minutos sem balançar as redes. Bom, outro jogo do desespero é o Goiás que recebe o Vasco às 19 horas no Serra Dourado. Ah, Rodrigo, mas de desespero por quê? O Vasco é o 15º com 14 pontos ganhos, e o Goiás é o 12º com 17. O Vasco está a 4 pontos só da zona de rebaixamento. O Goiás tudo bem, a 7, mas o Goiás vem sofrendo goleada de todo mundo. 6-0 do Santos, 6-1 do Santos, 6-1 do Flamengo. Perdeu para o Corinthians agora de 2-0 no último meio de semana em partida recuperada da 7ª rodada. E o Vasco teve a proeza de empatar com o CSA, que é o vice-lanterna em Cariacica, né? Mas com o mando do Vasco. O Vasco que não perde essa mania de vender mando, de levar os jogos para outras cidades para ganhar mais dinheiro, e já foi rebaixado usando essa tática. Mas eu acredito que o Goiás vença o Vasco da Gama. O Goiás ainda é forte em casa. Acredito num 2-1 para o Esmeraldino de Goiânia. E para finalizar a rodada, às 20 horas da segunda-feira, o CSA, vice-lanterna do campeonato, recebe o Fortaleza. O Ceará também tem apenas uma vitória no Campeonato Brasileiro, 8 pontos, um dos sérios candidatos ao rebaixamento realmente. E o Fortaleza do Rogério Ceni, que vem tentando se segurar aí para não entrar na zona de rebaixamento,
14º colocado, 14 pontos. Acredito no empatezinho lá em Maceió contra o CSA. 1-1, 2-2, um joguinho mais movimentado. Acredito que o Fortaleza do Rogério Ceni consiga arrancar um pontinho lá em Maceió. Bom, é isso aí, galera. Eu sou Rodrigo Milani. Esses foram os prognósticos, as opiniões, os palpites da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Lembrando que isso aqui é só uma brincadeira. Se você concorda com os palpites, deixa aí nos comentários. Se você discorda, também pode deixar o seu palpite, a sua opinião, a sua sugestão. Estamos aqui para debater o futebol sempre com alegria e bom humor. Sempre sem esquecer de se inscrever nas nossas redes sociais: Instagram, Facebook ou YouTube. Fiquem com Deus e até a próxima. Fui!